Traders e investidores, hoje vamos falar da Chainlink. Eu quero compartilhar com vocês uma visão diferente do que eu venho trazendo nas últimas semanas e nos últimos meses aqui da Chainlink. Para os que nos acompanham aqui, sabem que o nosso cenário base para a Chainlink sempre foi, né? Eu estou trazendo aqui um vídeo para relembrar. O que a gente mandou uma onda 1, uma onda 2, estávamos muito provavelmente diante de onda 3, que temos alvos lá próximo dos $100. Isso não é nem para o topo do ciclo, tá? Eventualmente, para mandarmos uma 4 e continuarmos subindo. Eu já compartilhei com vocês que Chainlink é uma das minhas maiores posições. Porém, eu quero trazer para vocês aqui uma visão através da teoria das ondas de Elliott que compartilha também com a gente um cenário mais pessimista. Porém, isso não quer dizer que a gente precisa seguir esse cenário, mas que a gente precisa ficar atento uma vez que o ativo chegar em determinados níveis que eu vou compartilhar aqui com vocês, tá? A visão que eu vi compartilhado com vocês aqui da gente estar no onda 3 para buscar níveis bem mais altos é a visão da massa. Tá todo mundo de olho para esse cenário aqui da Chainlink, mas a gente não pode seguir a visão de todo mundo cegamente, né? Afinal, a maioria tende a estar errada, né? O próprio dono do Twitter anterior postou aqui no ciclo passado que estávamos diante de um bull market no Bitcoin, quando na verdade era o início do bear market aqui, quando ele postou isso aqui. Mas vamos ao que interessa. Eu venho compartilhando com vocês que estamos diante de uma possível onda 1, uma possível onda 2 e diante de uma possível onda 3. Daqui a pouco faz 2 anos que eu seguro já minhas posições de Chainlink e até então nenhuma realização. Vocês sabem onde é que são meus alvos, a gente já discutiu anteriormente. Eu pretendo buscar realizações para Chainlink uma vez que a gente se aproximar dos $100, tá? Que é o alvo para a nossa possível onda 3. Porém, existe um cenário onde a gente pode fazer um topo aqui por volta dos $40, $60 e voltar para níveis inferiores. Novamente a gente vai discutir sobre esse cenário, tá? E esse cenário é o que a gente mandou uma onda 3 aqui no prazo maior e estamos ainda diante de uma possível onda 4 que poderia vir buscar esses níveis inferiores novamente para depois a gente dar continuidade à alta. Eu sei, as notícias estão extremamente bullish para a Chainlink, né? Quando a gente abre o Twitter, só dá BlackRock falando que tokenização é o futuro e a galera das cripto comentando sobre Ondo e Chainlink. De fato, as notícias estão muito bullish, mas a gente não pode fechar os olhos, tá, e focar 100% nas notícias. Na minha visão, a prioridade devem ser os gráficos. O melhor dos mundos é quando a gente tem a confluência de notícias com os gráficos. Até então, na minha visão, o meu cenário base é esse, onde a gente busca níveis bem mais altos. Porém, eu vou mencionar aqui alguns níveis para vocês que a gente precisa ficar extremamente atento quando o ativo chegar nele. Tá? Que níveis são esses? Bem, vindo aqui agora para esse gráfico, o meu cenário mais pessimista aqui para a Chainlink tem 2 cenários, tá? Tem um que a gente tá na onda 3, que é o meu cenário base. Eu estou carregando Chainlink por quase 2 anos já, com base nesse cenário, que é o da gente bater $100 e adiante. Porém, existe um cenário onde a gente, ao finalizarmos aqui uma onda 3, estamos diante de uma possível onda 4 aqui na horizontal no prazo maior, tá? Algo parecido com o que você está vendo nessa imagem que está passando aí agora, tá? Uma onda 4 em flat. Acho que tem um exemplo, eu gosto sempre de trabalhar com exemplos quando possível, aqui do S&P. Tá? Observe essa possível onda 4 que temos aqui no S&P, que levou anos, desde os anos 2000, foi o topo da onda 3 e ela finalizou lá em 2009, né? Então foram 9 anos basicamente dentro desse padrão aqui da nossa possível onda 4. Repare que o preço chega até romper máximas, depois a gente volta lá para os fundos novamente, busca liquidez abaixo dos fundos, aí dá continuidade à nossa pernada de alta, ao nosso ciclo impulsivo, tá? Então existe a possibilidade
de a gente estar nessa onda 4 aqui, a gente não pode fechar os olhos para isso. Agora eu vou compartilhar com vocês os alvos para que, se a gente estiver diante de onda 4, a gente precisa ficar atento. E quero compartilhar com vocês o que a gente precisa ficar atento uma vez que o ativo chegar lá, para ver se de fato vai ser um topo para a gente vir para os níveis inferiores ou se a gente vai ter combustível para continuar subindo. Primeiramente, vamos falar dos alvos. Bem, o cenário base ainda é que estamos numa onda 3 aqui, tá? 1, 2, 3, vamos ficar por volta de $100, mas tem uns alvos que a gente precisa ficar atento, pois existe a possibilidade de ser uma onda 4, tá? Bem, se isso aqui for onda 4 ainda, se desenrolando, quem sabe uma onda flat, a gente precisa ficar atento aos seguintes alvos. Bem, se isso aqui for ainda uma onda 4, essa nossa alta aqui é muito provavelmente uma onda B e uma onda C, né? Quando a gente está diante de uma 4 em correção flat, em teoria, essa onda que agora é possível, onda B do prazo maior, ela sobe em 3 ondas, como você está vendo nessa imagem aí. E bem, se isso for verdade, a gente pega esse primeiro movimento e busca um alvo para esse terceiro movimento aqui, para essa onda C. E o alvo para essa pernada, ele tem de ser do mesmo tamanho desse primeiro movimento. E a gente observa aqui um alvo por volta dos $37. Tá? Então, vou marcar primeiramente essa nossa faixa aqui por volta dos $37, que é o primeiro ponto onde eu vou começar a ficar atento para buscar na análise de sentimento para ver se dá gatilhos de topo ou não, tá? Bem, então a faixa ao redor dos 37 é o primeiro ponto que eu fico atento. E o segundo ponto é todos esses níveis aqui, dos 41 até os $59, tá? Vamos arredondar para 60, são os pontos, na minha visão, que a gente precisa ficar atento, pois se a gente estiver diante de um cenário aqui de onda 4, flat na horizontal, aqui estão os níveis para uma possível onda B subindo, para depois a gente vir buscar os níveis inferiores. Quem não entender de Elliott, às vezes pode ficar um pouco perdido aqui, tá? Mas, resumindo, fiquem atentos a Chainlink, uma vez que ela atingir os níveis entre $36 e $60. O meu cenário base é que nas próximas semanas, nos próximos meses, a gente vai atingir esses níveis aqui. Uma vez que a gente atingir esses níveis, a gente precisa analisar como é que vai estar o sentimento, como é que vai estar o Bitcoin, como é que vai estar a confluência das demais altcoins. Se todo esse contexto nos mostrar que temos as maiores probabilidades de continuar subindo, aí segue o nosso cenário base, a nossa onda 3, que, como eu já mencionei para vocês anteriormente, a gente buscar os níveis dos $100 e em diante. Mas para a gente bater os 100, a gente vai ter que ultrapassar por esses níveis. Uma vez que a gente chegar nesses níveis, a gente vai ter que analisar como é que vai estar o sentimento. O que eu não quero ver aqui nesses níveis. Eu não quero ver o funding muito positivo. Eu não quero ver o Bitcoin dando um gatilho claro de topo. E a gente quer ver também as altcoins como um todo ainda mostrando uma tendência saudável. Para quem não entendeu a parte do funding, tá? É um dos melhores indicadores da análise de sentimento por prazo maior. Eu vou discutir aqui um pouco com vocês sobre ele. O funding, para quem não conhece, é uma ferramenta que tem nos futuros, que tem como objetivo igualar o preço dos futuros com o preço da spot. E a gente pode usá-lo da seguinte maneira: quando o funding está muito positivo, ele mostra para a gente que existe uma anomalia pela parte dos compradores, de forma tão exacerbada que chega a ocorrer um ágio contra a spot, né? E o funding fica extremamente alto. Quando isso acontece, como a maioria perde, a gente vê todo mundo comprando, os ativos tendem a ir para o outro lado. Porém, não faça essa leitura de forma aleatória. É preciso inserir dentro de um contexto, né? Aqui está o topo do ciclo anterior. Perceba que o funding estava nas alturas, não só da Chainlink, mas também de diversas outras altas. E bem, iniciamos um bear market. Eu marquei aqui o topo dos últimos meses, por volta dos $20. Perceba que o funding também estava extremamente alto. Ó. Foi quando a gente formou o topo e iniciou a queda. O oposto também é verdadeiro do funding. Quando a gente está com funding negativo, e isso mostra pra gente
bastante venda a mercado ao ponto do preço ficar com deságio contra a spot, uma anomalia pela parte dos vendedores, como a maioria perde quando a gente vê todo mundo vendendo errado, o preço tende a ir para o outro lado, e bem, é o que vem acontecendo até então. Aqui no topo recente, o funding bastante positivo, iniciamos uma queda, agora a gente já vem com funding neutro, ficou até negativo aqui nesses fundos, no que é positivo. Então, o cenário base é que nas próximas semanas, nos próximos meses, a gente vai ver um Chainlink a patamares aí batendo 35, 40 dólares, tá? Uma vez que a gente chegar nessa primeira faixa aqui que eu mencionei para vocês, entre os 35 até os 60 é uma faixa que a gente precisa entrar em observação no sentimento. Se a gente tiver funding muito positivo, Bitcoin dando gatilhos de topo, outras altcoins também com influência dando gatilho de topo, para mim é um baita de um gatilho para estar colocando lucro no bolso aqui, nem que seja parcial nessas regiões, beleza? Então esse é o cenário sombrio que eu menciono aí na thumb e no título deste vídeo, tá? Eventualmente a gente fazendo aqui o topo de uma possível onda B para mandarmos uma onda C caindo para fechar essa 4 no prazo maior para depois voltarmos a subir, tá? Vai ter gente que vai discordar bastante dessa análise devido às notícias. Por outro lado, vai ter bastante gente concordando, falando de recessão. Eu ignoro os dois lados de notícias e quero focar aqui no Trade System, dos gráficos e da análise de sentimento. Eu vou seguir o que o meu Trade System estiver falando quando a gente chegar nesses níveis aqui. Se me mostrar tendência saudável, a gente vai deixar correr. Se me mostrar alguns indícios de topo aqui, eu vou ter que colocar lucro no bolso da Chainlink, tá? Por enquanto, a gente segura nossas posições. Para complementar aqui essa análise, eu quero trazer aqui uma atualização da paridade BTC aqui no curto espaço de tempo e também contra o dólar aqui no curto espaço de tempo. Uma pausa para falarmos do sorteio que acontecerá no dia 31 deste mês. Tem poucos dias para você participar, mas antes de falarmos aqui especificamente do sorteio, deixa eu te falar rapidamente sobre a Coinex, que é a corretora que eu opero. Você sabe que as principais corretoras abriram as pernas pro leão. Leão este que vem bem brabo ultimamente, né? O Barba já falou que este ano é o ano da colheita. Eu particularmente removi os fundos que tinha nas principais corretoras e coloquei sobre autocustódia, e o valor que deixo para trade hoje eu deixo na Coinex, pois esta corretora nos permite operar sem KYC. Isso mesmo, a gente não é obrigado a enviar nossos documentos para fazer nossas movimentações, logo nossas movimentações não estão ligadas à nossa pessoa, tá? Esse é um dos motivos principais pelo qual eu escolho a Coinex para operar. Então fica a dica, Coinex, uma das melhores corretoras para a gente estar operando sem KYC. O link está na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. Agora vamos falar do sorteio. Se você opera na Coinex com o link do canal ou vem a criar uma conta agora, você está apto para este sorteio que será realizado no início do próximo mês. Então você tem até o último dia deste mês para participar, tá? A Coinex liberou 2.000 token 7 para distribuir entre 20 participantes, ou seja, 100 token 7 para cada participante. Dica, é bem fácil de ganhar esse sorteio aqui, tá? Visto que são poucas pessoas que participam. Então vem aqui, é bem fácil, você vai registrar seu nome, clicar para registrar o e-mail e colocar seu e-mail da sua conta Coinex criado com um link do canal. E assim você fica apto para participar do sorteio que ocorrerá no início deste mês, tá? Lembrando, tem até o dia 31 para fazer a sua inscrição. Recado dado, vamos dar continuidade ao vídeo. Para complementar aqui essa análise, eu quero trazer aqui uma atualização da paridade de BTC aqui no curto espaço de tempo e também contra o dólar aqui no curto espaço de tempo, beleza? Na paridade de BTC eu sigo bullish aqui para Chainlink, tá? Eu lembro que nessa análise aqui anterior eu mencionei para vocês a paridade de BTC, que muito provavelmente a gente vinha com um contextozinho de fundo para iniciarmos uma tendência de alta. E bem, foi o que aconteceu, né? A gente reverteu aqui para uma tendência de alta, mudamos aqui a estrutura, fizemos o pullback ao redor dos 2.000 satoshi, nível de suporte horizontal, e muito provavelmente estamos aqui a caminho de novas máximas contra o Bitcoin, tá?
Fiquem atentos ao redor dos 4.000 satoshis, é o nosso próximo nível de grande resistência aqui da Chainlink. Se a gente der continuidade à alta, esse é o meu cenário básico. Então, eventualmente, a gente tendo continuidade alta, vamos ficar atento a esses níveis aqui, por volta dos 4.300, 4.000 até os 4.900 satoshis. Para mim é um baita nível de resistência que a gente precisa ficar atento na Chainlink contra o Bitcoin, tá? Quando a gente chega aqui na Chainlink contra o dólar, num intervalo de tempo um pouco menor, eu vejo aqui, tá, observando essa nossa estrutura, uma possível onda 1, uma possível onda 2, uma 3, e agora quem sabe uma onda 4, que fez uma armadilha abaixo dos fundos muito positivo, tá? Para a gente acreditar em continuação na tendência de alta, essa armadilha que fizemos aqui abaixo dos fundos. E já voltamos para uma tendência de alta novamente, a partir do momento que a gente muda a estrutura aqui, rompendo os 24 dólares, tá? Então tá bem interessante o cenário da Chainlink na minha visão. Porém, no curto prazo, talvez a gente se complique um pouco, pois a gente já viu aqui o ativo esticado e com algumas divergências. Então não seria nada de outro mundo uma correçãozinha aqui, desse possível movimento impossível, depois a gente buscar um fundo ascendente e voltar a subir. Então, eu não olharia para compra nesse momento em Chainlink, ela é uma das minhas maiores posições, vale lembrar, mas eu não olharia para compra nesse momento, pois a gente, além de estar próximo de resistências, a gente também tem essa questão aí do RSI com bastante divergência. E também, né, quando a gente olha para a confluência com o Bitcoin, o ativo do Bitcoin está lá nas resistências, como a gente viu na nossa análise mais recente do BTC. Então, compras para Chainlink, eu vejo aí, caso ela faça essa retração aqui por volta dos 20 dólares, nível de suporte horizontal, faixa que mais teve negociação nesse range anterior, e regiões de retração de Fibonacci ali mais profundas, como a casa do 0,618. Beleza? Então, caso a gente faça essa retração, possíveis compras, é claro, dependendo da forma que a gente retrair. Meu cenário base é que a gente vá romper níveis acima dos 35, 40 dólares nas próximas semanas, nos próximos meses, mas no curto prazo, talvez a gente ainda se complique, tá? Devido a gente estar na resistência e com algumas divergências. Mas, em regra geral, mantenho minhas posições aqui de Chainlink por prazo maior, beleza? Então, traders, investidores, por hoje é isso. Pela sua atenção, meu muito obrigado. Dúvidas, críticas e sugestões, deixa aí nos comentários e deixa aí também a sua opinião o quanto a uma possibilidade da gente formar a topo aí por volta dos 35, 50 dólares. Na minha visão, é algo que a gente não pode descartar, mas não é o cenário base por enquanto. Beleza? Então, pela sua atenção, meu muito obrigado. Vejo você na próxima análise, no próximo vídeo.